turma, aqui é a professora, né, e psicóloga Bruna Tavares Souza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Lembrando que a inteligência emocional é um conteúdo assim extremamente vasto. Então eu vou tentar passar para vocês de forma bem sucinta, né? Mas que vocês possam compreender um pouquinho de como funciona essa questão da inteligência emocional. Quando nós conversamos sobre inteligência emocional, o autor que eu gosto muito de mencionar, né, e as leituras dele, é fácil a literatura que ele traz, né, a forma de abordar, é o Goleman, tá? Aí aqui tem até um trecho de um dos livros dele, né, onde explica que essa questão do conceito, né, da inteligência emocional é devido a habilidades, né, que nós possuímos e que nós podemos desenvolver. Ele fala muito sobre habilidade e competência. Então, são aspectos que nós podemos aprimorar ao longo da nossa vida, né? Então, a inteligência emocional, ela é muito importante. Tem alguns autores, né? Inclusive, alguns coachings exploram muito desse ponto, né, da inteligência emocional, falando que a inteligência é a chave do sucesso. Por que a chave do sucesso? Porque a inteligência emocional, ela faz com que nós saibamos reagir, comportar em diversos ambientes de maneira assim adequada, com uma postura socialmente aceita. A inteligência emocional, ela funciona muito bem, por exemplo, quando você está ali diante de uma situação inusitada, que mesmo você apresentando reações fisiológicas, né, orgânicas, vamos colocar aí também, por exemplo, palpitação, tremor, sudorese, algumas manifestações no seu corpo, você consegue, né, digamos assim, respirar fundo e ter o domínio daquela situação. Isso é ter inteligência emocional, falando assim de uma maneira mais objetiva, mais diretiva. Tá? Então aqui ele também coloca essa questão, né, dos processos de motivar-se a si mesmo, como nós até conversamos na questão do comportamento e relações humanas. A inteligência emocional, ela vai justamente canalizar as nossas emoções para que elas sejam expressas, né, de maneira adequada. Aproveitando, já que nós estamos falando sobre isso, vou até ressaltar aquele conceito que a gente conversou lá nas primeiras aulas entre sentimento e emoção. Sentimento é aquilo que está guardado, ou seja, não é visível, não é perceptível ao outro, né? Ninguém necessariamente vai saber, por exemplo, se você estiver de luto, um exemplo, a menos que você comente, né? Ou alguém ao seu redor saiba, mas há necessidade de uma expressão desse sentimento. Que seja uma roupa preta, que hoje em dia nem é tanto sinal mais de luto, que seja o choro de algumas pessoas, ou um humor mais deprimido, enfim, centenas de expressões, ou seja, essas expressões que são as nossas emoções. Sentimento é o que está guardado, que é só nosso, que é interior, e a emoção é aquilo que nós expressamos. Por isso fala-se em inteligência emocional. É quando você pega esses sentimentos que muitas das vezes são impulsivos, a gente fala de rompantes, né? A gente tem aquele sentimento ali e você respira fundo e canaliza, controla, tem o domínio, consegue explorar esses sentimentos. Ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre os itens avaliados como aspectos de inteligência emocional. Então, o primeiro item é a habilidade de aprender. Você chegar no ambiente de trabalho, estar disposto a compreender a dinâmica, o funcionamento em geral, né? Não só restringindo a sua atividade, aquela pessoa que tem, né, uma escuta, uma comunicação ativa, né?
Um ponto até que eu falei em sala de aula também com vocês, fazendo mais essa observação. Uma coisa é você ouvir, outra é você escutar. Ouvir, né? A captação de sons é disperso. Você pode ouvir muitas coisas, mas escutar é quando você realmente escuta ativamente, você consegue compreender aquilo que o outro está te falando, né? A mensagem que ele está passando a você. Quando a gente fala do próximo item aí, resposta criativa aos obstáculos, aquela pessoa que diante de uma circunstância, né, uma escolha ou uma situação de mediação, uma situação difícil de lidar, ela tenta ser criativa. Ela tenta muitas das vezes não só pensar no padrão, no convencional, ela tenta propor soluções. É um diferencial competitivo que está sendo muito valorizado no mercado de trabalho. A confiança, a motivação para alcançar, né, os objetivos. A questão da confiança, ela faz um link direto com a credibilidade. Credibilidade é, assim, o cartão de visita de um profissional. Se você não passa credibilidade acerca do seu trabalho, muito dificilmente você vai conseguir ter sucesso profissional, né? Ter uma carreira bem-sucedida. Até o tom, a forma com que você fala, a maneira com que você se comporta perante os demais, tudo influencia. Não só numa entrevista de emprego, tá, pessoal? Mas também, né, no decorrer da atividade, porque passar em um processo seletivo, assim, fácil não é, mas é relativamente mais fácil do que se manter em uma empresa, porque tem avaliação comportamental, tem avaliação psicológica, tem uma série de situações que o candidato ele é submetido, né, quando faz o processo seletivo, mas depois que ele é contratado, que ele está trabalhando, todas essas competências, elas são reavaliadas, tá? Então, é importante nós pensarmos assim, a longo prazo, desenvolvimento de carreira mesmo, planejamento. Então, é até o próximo item, desejo de desenvolver perdão, a carreira. Então, busca por desafios, né? Novas conquistas, a facilidade de se relacionar. A comunicação, a gente vai ter uma aula específica para falar um pouquinho sobre ela. Então, assim, comunicar-se hoje em dia é uma competência indispensável. Você precisa saber se comunicar, seja de forma oral, seja de forma escrita, é imprescindível, ok? Tanto na área de mineração, segurança do trabalho, enfermagem, eletromecânica, eletrotécnica, enfim, seja graduação, indiferentemente do nível, é de suma importância, né? Espera-se que o profissional saiba se comunicar, ok? A cooperação, saber trabalhar em grupos, equipes, como nós já até conversamos na aula passada, saber negociar essas divergências, trabalhar em equipe não é fácil, existem opiniões divergentes, eu penso uma coisa, você pensa outra, então a tendência realmente é ocorrer alguns conflitos, então a flexibilidade ela precisa agir aí como meio termo. O potencial para liderança também é importante, ok? Aqueles que têm já uma predisposição inata, né, já tem uma habilidade, tende a ter mais facilidade, isso aí não tem como nós negarmos, mas esse potencial ele pode ser treinado, ele pode ser desenvolvido. E você pode sim assumir cargos de liderança, mesmo você que a vida inteira foi tímido. Nada impede, ok? Então aqui a gente pega assim no sentido de inteligência emocional. Quais são assim os critérios de uma pessoa que tem ela bem desenvolvida, né? Que já tem essa aptidão. Primeiro ponto, saber organizar os grupos. A pessoa já tem uma coordenação, já tem um espírito de liderança, ela sabe
articular, né? Tanto as pessoas quanto os processos, que faz até uma conexão com o próximo link, que é negociar soluções. Ou seja, esse líder, né, essa pessoa que tem uma inteligência emocional já mais estável, vamos colocar assim, ela tende a saber negociar, ser flexível, mediar conflitos ou mediar interesses. A sensibilidade social também é muito importante, ou seja, é quando você consegue identificar, ter uma percepção mais aguçada, conseguir perceber os desejos, os sonhos, as motivações de cada um de seus liderados, por exemplo, né? Ou até mesmo podem começar a testar isso em sala de aula. Você consegue olhar para o seu colega e ter aquela percepção mais aguçada? Será que ele está bem hoje? Será que ele não está? Será que aconteceu alguma coisa? Você aguçar a sua percepção em relação ao outro. E o último item aqui fala-se da famosa empatia, que nós já até conversamos em outro momento, com o princípio da alteridade. Por quê? A empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Você conseguir aí canalizar, conectar-se com o outro para conseguir entender o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que está acontecendo. Já a alteridade, além de você se conectar com o outro nessa questão de colocar-se no lugar do outro, você vai assim meio que, não digo excluir, mas colocar de lado os seus conceitos, os seus preconceitos. É aquele sentido de você desmistificar a pessoa e você mesmo, tá? Lembrando que você, em termos de exemplo, o pessoal de enfermagem, né, do técnico de enfermagem, se chega até no Sob Pressão, teve um episódio desse que eu sempre cito porque foi fantástico. Teve um confronto, chegou um policial e um bandido, baleado. Primeira coisa que a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de saúde tem que fazer: qual é o mais ferido? Ou seja, qual a gravidade, né? Vocês têm que avaliar a questão da gravidade, se é polícia, se é ladrão, o que for, é a vida primeiro. E muitas das vezes isso bate de frente com um sistema de regras e valores que nós aprendemos ao longo da vida. Se eu aprendi a vida inteira, né? É até difícil de falar, né? Que o Brasil tinha que ter cadeira elétrica, bandido tinha que morrer. Enfim, se eu aprendi, se eu fui criada nesse sistema de valores ao longo da minha vida, na hora da minha prática, vai me travar. Só que a gente não pode agir dessa forma. Todos são seres humanos, todos são iguais. É uma vida que está ali. Nós não podemos, nós não devemos julgar o outro pelas ações que ele tem. Principalmente profissionais da área da saúde. Tá? Lembrando que o preconceito, quem gera, quem alimenta, somos nós mesmos, através de falas como essa, tá? Mas não vamos entrar em questão disso não, que é uma discussão um pouco mais complexa. Então, o Goleman, como eu estava conversando com vocês anteriormente, ele propõe de maneira mais objetiva as 5 principais habilidades, né, da inteligência emocional. Primeiro ponto: autoconhecimento, autopercepção, é autoconsciência. Ou seja, eu estou bem? Eu conheço a mim mesmo? Quem sou eu? Se você não conhecer a você mesmo, se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue trabalhar em área nenhuma. Embora alguns profissionais e autores, né, discordam, eu acredito que, de acordo com as minhas teorias, né, o que eu já estudei ao longo da minha vida, me fez acreditar que
Se eu não estou bem, eu não consigo trabalhar. Logo, eu não consigo desenvolver as minhas atividades plenamente. Não existe trabalho, vida pessoal. Tanto é que os maiores autores, né, da psicologia organizacional e do trabalho falam que trabalho corresponde à identidade do sujeito. Se o meu trabalho é a minha identidade, como ela não vai influenciar no meu psicológico, no meu comportamento, até mesmo no meu orgânico, vamos ser ousados. Tem correlação direta. Aí vem a inteligência emocional. Se, vamos supor, meu liderado X está passando pelo problema Y, deixar de se envolver, não tem como. Afinal, ele depende, às vezes, de uma postura sua de vou te liberar para você acompanhar fulano. Por exemplo, seu pai ao médico. Ele está envolvido na situação, mas ele precisa seguir firme? De maneira nenhuma, né? Como até falei isso numa das aulas passadas. Ele vai sentar lá com o liderado dele e chorar. Tem momentos, pessoal, aproveitando já que nós estamos falando sobre isso, serve para todas as turmas, que o silêncio é a melhor resposta. Tem momentos que vocês não vão saber responder. A verdade é essa. Quando nós estudarmos, né, o pessoal de enfermagem, a parte do adoecimento, né, consequente ao estudo teórico da morte, a gente vai falar sobre isso. As pessoas vão morrer. A gente faz o que a gente pode. Mas nós temos limitações. Então, diante do sofrimento do outro, muitas das vezes, não cabe nós falarmos nada. Às vezes, só de você estar ali já é um conforto. É muito difícil lidar com a morte. A morte do outro, a morte de si. Então, você tem que ter esse preparo. Mesmo aqueles que falam, eu já perdi muitas pessoas, desde familiares, amigos, eu sei lidar com a morte. Mas a partir do momento que você trabalha, que é a sua identidade social em relação a profissional, é diferente. Mas isso a gente vai conversar mais à frente. Controle emocional, autocontrole. Faz o link também com o que eu estava falando. É quando você sabe gerenciar suas próprias emoções. Se você vê determinada pessoa sofrendo um acidente, seja um acidente na empresa, você não pode apavorar. Se você apavora, vamos supor, você enquanto técnico responsável ali, se você apavora, como é que vai fazer? Todos aqueles trabalhadores ali que estão em volta, não, minha voz está muito ruim, todos os trabalhadores que estão em volta ali que presenciaram, eles vão ficar totalmente desesperados. Então, muitas das vezes, espera-se sim que o técnico, né, e outros órgãos competentes, é claro, né, não só vocês, tenham uma postura ali firme, assertiva, né, para resolver a situação. Então, você tem que ter um controle emocional. Passando. Opa, passei demais. Automotivação. É ter essa vontade de realizar-se, né? Um otimismo. É quando você consegue, vou falar assim, aguçar as suas forças motrizes, né? Você, de alguma forma, consegue, independentemente das circunstâncias que você venha passar, você consegue se organizar, se articular para manter-se firme no seu propósito, ok? Então, a automotivação é essa capacidade. Na aula passada, acho que foi na aula passada mesmo, eu cheguei a comentar com vocês sobre a técnica do mural dos sonhos, que ela é muito utilizada e tudo, né? E tem várias outras que são utilizadas também
A escrita é terapêutica, então vale a pena. Se você não tem, né, um muralzinho, alguma coisa assim, que seja um caderninho. Um caderninho já é interessante. Reconhecer as emoções nos outros, né, que é a questão da empatia, que a gente já até conversou também um pouquinho. É importante você perceber o outro, né? Você sentir ele. O que ele deseja, o que ele não deseja. No termo da enfermagem, a gente vai conversar também um pouquinho mais especificadamente, porque a enfermagem, ela... A área da saúde, mas eu vou ressaltar a enfermagem em si. Vocês têm permissão social para desnudar, para cuidar, para lavar, higienizar o ser humano. Então a pessoa ela fica totalmente assim vulnerável, principalmente aqueles pacientes que são mais graves, né, que estão acamados. Então é importante que vocês tenham a empatia assim super desenvolvidas. Empatia e alteridade, por isso que eu falei no plural. Opa, toda hora eu passo muito. Habilidade de relacionamentos interpessoais. Como a gente falou, revisando, interpessoal. Inter ao prefixo. Você com o outro, que tem a ver também com aptidão social, que é a capacidade justamente de você lidar com as emoções em grupo, com a sua relação com o outro. Algumas pessoas chegam no consultório falando, nossa, eu não consigo trabalhar com a minha equipe de trabalho. A minha equipe, cada um tem um objetivo, assim, destoado. Eles são, por exemplo, egoístas. Tem vários exemplos. Mas, se a sua equipe é assim, será que de alguma forma você não contribui para que ela seja assim? Será que é necessário nós esperarmos que o outro comece a mudança? Primeiro ponto de reflexão. Se minha equipe, se o clima organizacional da minha equipe não é legal, o que eu posso contribuir para que ele seja bom, para que ele fique bom? Atualmente, quem não sabe trabalhar em equipe é eliminado. É uma competência que nós precisamos desenvolver assim com a máxima urgência. Ok? Então, aí aqui seria mesmo reforçando, né? Essas 3 habilidades, autoconsciência, automotivação e autocontrole, tem mais a ver com a questão psicológica, né? São responsáveis pelo fortalecimento das estruturas internas do indivíduo, e a empatia e a sociabilidade, né? Ou seja, a sua interação com o outro contribui mais num sentido, assim, psicossocial, né? De competências social. Então, as 3 primeiras, né? Que nós conversamos, tem a ver mais com você mesmo, tanto é que todas começam com auto. Outra coisa, tem pessoas que falam assim, eu tô com baixa estima. Pessoal, eu estou com baixa autoestima. Por quê? Esse alto da autoestima não quer dizer que tá alto, quer dizer que é alto em você, tá? Faz parte de você. Então, é estranho falar, concordo, mas é o correto. Por exemplo, eu tenho baixa autoestima, ok? Por exemplo. Então, tudo que é alto é dirigido a você. Tudo que é hétero é dirigido ao outro. É um outro conceito aí interessante para vocês já terem essa informação, tá? Por exemplo, a agressividade. Chega aí uma pessoa agressiva perante vocês, aí vocês vão mensurar se ela está autoagressiva, se cortando, se batendo, se arranhando, ou se ela tá querendo bater nas outras pessoas, cortar as outras pessoas, ferir o outro. Essa é a diferença. Hétero, agressividade e autoagressividade. Só uma ilustração aí, um exemplo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois só me mandar mensagem. Eu vou estar disponível, tá? Nos horários de aulas.
Aqui eu coloquei um programinha para você desenvolver a sua inteligência emocional. Claro que é superficial, né, pessoal? Porque o ideal é o acompanhamento psicológico voltado, né, para a questão do desenvolvimento de carreira. Mas já dá uma ajudazinha. Vamos lá. Relacionar as principais competências comportamentais, né, que vocês possuem. Pode até pegar uma folhinha e ir fazendo aí, tá? Em paralelo. Ou seja, quando a gente fala competências, a gente pode colocar de uma maneira mais fácil aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom. Não só os diferenciais, vocês podem colocar também qualidades, ok? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão avaliar esses comportamentos, né? Essas competências que vocês são bons, né? E tentar comparar elas com o curso que vocês utilizam, né? Que vocês estão realizando. Eu utilizo, tô falando errado. Que vocês estão realizando, tá? Então, posteriormente, a gente vai tentar analisar desses comportamentos quais vocês precisam melhorar um pouquinho mais, que vocês já são bons, mas vocês podem desenvolver um pouquinho mais, tá? Posteriormente, vocês vão avaliar essas competências, tá? Esse é um treino para potencializar habilidades. Vocês já têm habilidade, a gente só vai potencializar, beleza? Só para que fique claro. Aí eu coloquei, portanto, após tomar conhecimento dos pontos fortes, né? Pode também fazer a mesma coisa com as limitações, mas o ideal é que vocês destaquem inicialmente os pontos fortes, tá? Você consegue trabalhar melhor, você consegue ver quais são os seus pontos de melhor habilidade, né? Então, você tende a trabalhar sabendo mais sobre você, né? Um autoconhecimento. Então, é interessante que vocês desenvolvam ao longo da carreira. Eu coloquei aqui as habilidades: empatia, o espírito de liderança, a persuasão, motivação, flexibilidade, comunicação, o relacionamento interpessoal de maneira geral. Não adianta você se comunicar bem se você não consegue manter essa comunicação. A manutenção dessa comunicação seria essa questão do relacionamento interpessoal. Então, é muito importante que vocês desenvolvam, tá? Nesse aspecto, ok? Então, aí aqui era uma outra composição de um outro autor para enriquecer um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, né? Fala sobre a empatia, a capacidade de observar e fazer essas distinções entre os indivíduos, aquela questão de percepção que a gente já conversou há alguns slides anteriores. Basicamente é isso mesmo. Aí aqui falando, né, de vocês elaborarem uma meta, né, justamente para impulsionar vocês a buscar algo para se desenvolver, né? Um autocontrole, digamos assim. Tentar dar novas significações a comportamentos, a situações já vivenciadas. Seria nesse aspecto. Para você se tornar mais positiva. A positividade, segundo esse autor, ele fala que, assim, é essencial para o processo de inteligência emocional. Aqui eu coloquei um autodiagnóstico, tá? Para vocês fazerem de inteligência emocional, só para vocês se divertirem e descontrair mesmo, tá? Ó, como vocês podem ver, são 10 perguntinhas, tá? E aqui no final explica para vocês como que tá a questão da sua inteligência emocional. Espero que tenham gostado da aula. Forte abraço e espero que que nós possamos voltar em breve, né? Qualquer coisa, tô disponível.
Abraço, pessoal, até mais.